Moçada, vamos conversar agora sobre medidores elétricos, ok? Existem dois medidores elétricos, dentre os vários que existem, dois que realmente caem no nosso vestibular e dois que nós precisamos saber um pouquinho mais sobre eles, perfeito? Nós vamos começar o nosso estudo agora e mais para frente nós voltaremos a alguns detalhes, mas a princípio precisamos saber do seguinte. Primeiro, medidor elétrico, amperímetro. O que é um amperímetro? O amperímetro é um medidor de corrente elétrica. É um aparelho destinado a medir a intensidade da corrente elétrica que passa por um determinado equipamento. Tá? Símbolo do amperímetro. O símbolo do amperímetro é esse aqui. É um círculozinho com um A dentro e essa setinha para mostrar que é um medidor. Aqui são os dois lados onde eu posso ligar no meu circuito. O amperímetro, na verdade, ele é alguma coisa desse tipo aqui. Esse aparelho, na realidade, ele é um multímetro, ou seja, um aparelho que pode funcionar como vários instrumentos. Se nós colocarmos nesta escala aqui, ele passa a funcionar como um amperímetro. Ele passa a ter todas as propriedades de um amperímetro. E esses dois cabos aqui são os dois cabos que nós usamos para ligá-lo no circuito. Esses dois cabos representam exatamente esses dois aqui. Tá? Ele tem aqui um polo positivo, que é esse mostrado pelo cabo vermelho, e tem um polo negativo, que é o mostrado pelo cabo preto. Perfeito? Então, isto aqui é um amperímetro. Pode funcionar como um amperímetro e como outros instrumentos também. Nesse caso, ele é um amperímetro. Qual é o grande detalhe do amperímetro? Gente, o amperímetro ele mede a corrente que passa dentro dele. Ele só pode medir aquilo que passa por ele. Então ele consegue medir o quanto de carga elétrica passa ali a cada segundo, medindo a intensidade da corrente elétrica. Perfeito? Então veja bem, o que nós temos que saber? Aqui eu tenho um circuitinho simples, tá, que nós estamos colocando aqui, com duas lâmpadas e um gerador. Perfeito? Digamos que eu queira, através de um amperímetro, medir o valor dessa corrente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o meu circuito em algum lugar, perfeito? E inserir o amperímetro de modo que a corrente passe por dentro dele. Se eu quero medir o valor da corrente I, que é essa corrente que passa pelas lâmpadas, basta eu inserir o meu amperímetro ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, em qualquer lugar que passe essa corrente. Então, por exemplo, vamos inseri-lo aqui. Olha só, eu vou apagar aqui, perfeito? E vou colocar aqui o meu amperímetro. Então, veja bem, vou colocar aqui o amperímetro de maneira que a corrente passe por dentro do amperímetro. Olha só, aqui, perfeito? Muito bem, esse amperímetro medirá o valor da corrente I. Agora tem um detalhe, que é um detalhe extremamente importante. Ele não pode interferir no funcionamento do meu circuito, senão ele vai ler um valor errado. Perfeito? Então ele tem que ser um elemento colocado ali que o circuito não sinta a presença dele. Ele tem que ser como se fosse um resistor zero. Tá? Um fio, simplesmente um fio. Tá? Então por isso ele é construído, já na sua construção, tome esse cuidado, com uma resistência interna extremamente baixa, mas tão pequena, que comparada com a resistência dos outros elementos do circuito, ele seja praticamente nula. Então a ideia é que a sua resistência interna seja praticamente nula. O amperímetro é como se fosse um fio. Tá? É claro que na realidade não é nula, porque todo equipamento tem que ter uma resistência interna. Todo equipamento oferece uma dificuldade à passagem da corrente elétrica. No entanto, essa dificuldade é extremamente baixa, que nós podemos, na prática, considerar como sendo zero. Perfeito? Então, o amperímetro a gente considera como se fosse um fio, normalmente, um fio de resistência nula. Tá? Então, é importante eu ter em mente que, se nós formos calcular aqui a tensão na lâmpada, veja, a tensão do gerador, uma parte dela é perdida na lâmpada 1, outra parte dela é usada na lâmpada 2, tá? E no amperímetro não tem tensão.
Não tem, porque ele não tem resistência, é como se fosse um fio de resistência zero. Ele só mede a corrente. Perfeito, gente? Então, isto é o nosso amperímetro e isso nós temos que saber a princípio do amperímetro. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre o voltímetro e depois vamos ver na prática o amperímetro e o voltímetro, como que eles funcionam no circuito através de um simulador. Beleza? Então, lá. Então, agora vamos partir para o voltímetro.